pela vitória. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas, Tati Record. Queria te perguntar, não só em relação à partida, mas ao todo neste Campeonato Paulista, 7 partidas. Agora você percebe a equipe com um pouco mais do jeito que o Maurício pensa de futebol? A gente sabe que um tempo de uma partida para outra é muito curto em relação a treinamentos. Teve uma preparação em Águas de Lindóia, mas você percebe isso porque a gente sabe que você gosta de um time mais ofensivo. E hoje o Guarani, 4 gols ainda no primeiro tempo, com fome de gols. Você entende que agora realmente você está encontrando a maneira do time jogar? Perdeu um jogador importante que é o Giovani. Hoje o João Victor fez a função no meio de campo, praticamente com um quarteto ofensivo, um time para frente. É isso que você entende de futebol e quer implementar aqui no Guarani? Eu já falei algumas vezes, boa noite, que eu tenho, historicamente, como eu vejo, como eu gosto de futebol, eu tenho uma vertente ofensiva. É claro que eu sempre busco o equilíbrio nas minhas equipes. Eu acho que uma equipe tem que entender de todas as fases do jogo, se comportar bem nelas, para ser uma equipe equilibrada. Mas é claro, sempre, eu tenho falado sempre que a gente vai tentar sempre colocar o nosso ritmo, tentar ser uma equipe propositiva, uma equipe que queira a bola, e nem sempre isso é possível. Mas eu, sinceramente, assim, de todas as partidas que nós fizemos, talvez uma eu não tenha gostado muito, um primeiro tempo ou um segundo tempo de um outro jogo. Tecnicamente, a gente pode ter oscilado em algumas partidas também, mas a ideia ela está sempre muito clara, né? A gente está sempre buscando mostrar um Guarani com muita vontade de jogar, honrando muito a camisa do clube, uma equipe que o tempo todo luta, que não se esmorece, que quer o tempo todo a bola, que pressiona o adversário. É claro que chega um momento do jogo, você tem que ser inteligente, às vezes baixar o bloco, respirar um pouquinho, porque, como eu falei, são jogos um atrás do outro, e eu entendo que é bem difícil conseguir manter o ritmo do início ao fim, né? A gente tem pouquíssimo tempo para treinar e para descansar. Mas eu estou muito satisfeito com o que a equipe fez hoje. Na verdade, eu estou satisfeito com o que a equipe vem apresentando, né? A gente vê os números da nossa equipe, eles são sempre, nos jogos, são sempre números satisfatórios em termos de criação, de defesa, enfim. E o que eu passei por isso, que eles conseguir ser uma equipe equilibrada e que consiga errar menos nos setores decisivos do campo, a gente vai ter sempre muito mais chance de conquistar a vitória. Maurício, tudo bem? Boa noite. Wendel Coral para a Jovem Pan News. Minha pergunta vai sobre o derby. Não tem como não abordar. Acho que depois dessa goleada, automaticamente a cabeça já muda, pensa no clássico. Você citou o tempo bem corrido entre um jogo e outro. Nesse espaço de tempo que você já teve para trabalhar, para estudar o time da Ponte Preta, qual o ponto que a Ponte Preta tem hoje, no seu ponto de vista, que é o que mais te preocupa da Ponte Preta no sentido positivo? Como que você pretende trabalhar esse ponto para, quem sabe, sair vitorioso no clássico? Na verdade, não é só um ponto, né? Eles têm vários pontos. Eles também fazem uma campanha bem bacana, acabaram de ganhar um jogo 2-1 fora de casa. A gente, para falar a verdade, a gente ainda precisa estudar mais a equipe, a gente está se preocupando jogo a jogo. Nós temos um jogo hoje muito importante. É claro que a gente sabe que o derby ele tem um contexto totalmente diferente, mas eu preciso olhar um pouco mais essa semana, esses dias agora. A gente vai emergir dentro do adversário para que a gente consiga, aí sim, né? Eu talvez não possa te responder agora. Eu tenho acompanhado, já vi alguns jogos dele. Sei que é um time que normalmente joga com uma linha de 5, mas que nem por isso é um time defensivo. A gente tem alguns caminhos, que eu também não vou dar aqui, porque senão ele vai se proteger lá. Mas eu preciso ver mais, eu preciso estudar mais. E claro, a gente sabe do contexto do jogo e pode ter certeza que a gente vai lá para esse jogo sabendo da importância não só do resultado para a gente, mas de tudo que envolve esse clássico. Tudo bem, Maurício? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Antes de formular minha pergunta, a gente estava até aqui discutindo e queria que você confirmasse. Você chegou a trabalhar com o Valentim no Atlético Paranaense quando você foi auxiliar técnico lá? Sim, um pouco. Eu cheguei lá para ser auxiliar da casa e o Valentim era o treinador na época. Eu cheguei a trabalhar um pouco com ele, sim. E esse período que você trabalhou com ele, dá para tirar informações também já projetando esse clássico? Sei que você acabou de vencer por 4 a um adversário difícil, que é o Água Santa, mas até por conta desse conhecimento que você tem dele e ele também tem de você, você acha que isso é um elemento a mais para um clássico que pela primeira vez você vai vivenciar? Foi um período curto, né? E o Valentim é um treinador inteligente. Eu vejo hoje ele jogando de certa forma um pouco diferente de como ele estava atuando quando eu cheguei.
Antes de eu chegar, ele até atuou de forma parecida como ele está atuando agora, mas é um treinador inteligente, é um treinador que consegue mudar a equipe dele, não só durante a partida, mas também com os treinamentos. É claro que ele também vai estudar a nossa, mas é sempre bom você ter um pouquinho de conhecimento, né, do adversário. Mas eu não sei se isso é um ponto de desequilíbrio, é um ponto. Eu acho que não, eu acho que ele é um cara que ele vai conseguir preparar a equipe dele também para esse jogo. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser legal de ver. Maurício, Thiago, do Portal do Sul Paulista. Você está falando dos números do Guarani, né? O Guarani, em 7 jogos, tem 4 clean sheets, né? Ou seja, 4 jogos que não tomou gol, né? E os jogos que você tomou gol são 3 equipes de primeira divisão do futebol nacional. E também, dos 8 gols que a equipe tomou nos últimos 2 jogos, né? Eu queria que você falasse um pouco da defesa hoje. Eu acho que a defesa foi muito bem hoje na partida. E também um pouco do atacante Denis Júnior, que fez, para mim, uma grande partida hoje. Então, a gente o tempo todo analisa tudo, né? Eu vou ver novamente o jogo, a gente vai discutir o jogo, a gente vai recortar o jogo, vai passar para eles. E assim, eu sou muito verdadeiro no que eu falo. Se a minha equipe erra e eu estou aqui para consertar, esse é meu papel. Mas de todos os gols que nós tomamos, isso não responsabiliza ninguém. Poucos foram de erro tático. Tem um ou outro que foram, que a gente precisou ajustar algumas coisas, alguns gols de rebote, que de repente a gente estava longe, e a gente passa para eles e corrige, mas foram muito mais de erros individuais, que aí você não tem tanto controle. E como você falou, nós pegamos 3 equipes com poder de ataque muito forte, né? E aí você cometer erros, que é uma equipe que está se ajustando a nós também, e vai cometer erros, mas uma coisa é você cometer erros com um ataque não tão bom quanto esses ataques que nós cometemos. Aí você está muito mais fadado a tomar o gol do que contra outras equipes. Mas eu tenho gostado muito do comportamento da linha, de como eles compactam rápido, como eles saem rápido, de como eles entendem os momentos de subir, de segurar, enfim, de andar para trás no momento certo. Eu sempre falo isso, que o conceito de bola coberta e bola de coberta, para mim, é um dos mais importantes para o setor defensivo, não só para a linha de corte, mas para o setor defensivo. E a gente está com isso muito claro, né? Então, e toda vez que a gente consegue ser consistente com a bola, a gente não sofre muito, porque sem a bola a gente está conseguindo ser um time, mesmo com um bloco muito alto, ser bem compacto e fazendo muita pressão na bola. Hoje nós fizemos 2 gols de bolas roubadas no campo do ataque, né? Lá no campo do Água Santa, e a partir daí a gente construiu o gol. E o Denis Júnior é um jogador que eu conheço há muito tempo. Ele foi base do Fluminense, eu joguei contra eles, eu na base do Botafogo e na base do Fluminense, ele sempre me deu muito trabalho. É um jogador que está com a cabeça muito boa, talento não se discute, né? Ele tem muita qualidade, inteligentíssimo para jogar de costas, fazer pivô, para atacar o espaço, poder de finalização. Ele hoje, né, ele fez, na verdade, 3 gols, né? 2 não valeram, mas foram 2 finalizações que foram, né, dos gols que não valeram, foram perfeitas, foram lindas de se ver. Então é um jogador que eu não tinha dúvida que viria para ajudar a gente, e muito feliz de como ele está focado, está realmente liderando. Ele tem 29 anos, está liderando os garotos mais novos, está trazendo para próximo, está falando um pouco da vida dele. É um cara que quer recomeçar e ele tem muita técnica para isso. Então, eu não tinha dúvida que assim que eu pudesse lançá-lo melhor fisicamente, ele iria conseguir entregar a gente coisas boas. Então, a gente foi gradativamente dando minutagem a ele, e hoje a gente entendeu que ele teria que começar o jogo, e ele foi muito bem, graças a Deus. Maurício, boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Só 2 perguntas, mas uma é curtinha. O Luiz Miguel, atacante, saiu ali no segundo tempo lesionado, mancando um pouquinho. Não sei se chegou a conversar com ele ali, se foi uma pancada de jogo ou se ele preocupa para o derby. E uma outra também. Você teve 4 retornos importantes hoje no banco de reservas, é claro, mas aí teve uma ótima atuação. Dá para dizer que a base da equipe titular de hoje é a base da equipe titular do derby? O Luiz, eu acho que não preocupa, acho que foi pancada, né? A gente, na verdade, a gente tem sofrido com isso o campeonato todo. A maioria de lesões que nós tivemos foram por conta de trauma e que acabam gerando algum tipo de lesão, mas eu conversei com ele ali. Ele, a princípio, não preocupa. O que nós temos agora é que entender que nós vamos ter 2 dias completos para... A gente vai entrar em campo com menos de 60 horas de descanso, né? Infelizmente, os jogos estão muito em cima do outro. Nós vamos agora, durante essa semana, durante esses dias, avaliar quem está inteiro, né? É preciso que a gente avalie. Eu gostei muito da atuação da equipe, mas eu ainda não sei te cravar se essa é a base, mas é claro que a base sai do que estava em campo hoje, talvez uma ou outra troca, dependendo também da condição física de cada um. A gente está tentando dar minutagem para que a gente consiga ter
já que a gente demorou um pouco a formar o elenco. Então, a gente tinha o elenco reduzido, a gente está tentando jogo a jogo, além de dar minutagem àqueles que jogam menos, descansar aqueles que estão mais cansados. Mas, como você falou, a gente fez um jogo hoje muito bom e eu acredito que a base saia daí, mas nós temos alguns atletas ainda para avaliar. Atletas que ainda sentem um pouco de lesão, que ainda estão jogando com certo sacrifício. Hoje nós tínhamos um tempo pequeno para dar ao Isaac, a gente deu até um pouco mais. Hoje nós tínhamos um tempo pequeno para dar ao Regis, um tempo pequeno para dar ao Leite, até um pouco mais, que o Natan era um jogador pendurado, é um jogador importante para a nossa equipe. Mas a gente vai ver isso na semana, durante esses dias. Eu não tenho como te cravar, mas eu acho que a base sai daí sim. Maurício, Rodrigo, da IPTV Globo Esporte, gostaria que você falasse, você falou algumas vezes do caráter emocional, né? Como dá para ver, o planejamento vai ser curtíssimo para esse jogo tão importante. Quanto esse resultado de hoje também é importante pensando no derby, né? Nesse caráter emocional. Eu acho que vencer, você sempre cria um ambiente positivo. Sempre que você vence, né, você traz positividade. A derrota, ela não nesse grupo, tá, mas ela em outros grupos que eu já trabalhei, ela começa a te trazer dúvidas para alguma coisa e não é legal, né? Ainda mais na véspera de um jogo tão importante quanto esse. E a gente continua focado no nosso objetivo, claro, que é livrar, é conseguir os pontos para ano que vem estar novamente na Série A. E é claro que, conforme a gente vai vendo confiança, vai conseguindo conquistar os pontos, a gente vai vendo a classificação mais próxima e começa a sonhar com ela. Mas eu tenho um grupo bastante confiante, um grupo que acredita muito na nossa ideia, no trabalho da gente, um grupo que acredita muito no potencial deles. Às vezes até a gente comete alguns erros por ter muita coragem, por tentar, por assumir o jogo mesmo, sendo um grupo muito jovem. Isso me deixa muito confiante para toda a sequência do ano, não só da competição. Boa noite, Maurício. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Muitas novidades no jogo hoje, né, Maurício? Oi, desculpa, não entendi. Muita novidade no jogo hoje, né? Mas queria explorar um pouco mais, até por necessidade, né? Perdeu o Giva, o Anderson Leite ainda não estava no pleno. Hoje traz o João Vitor para fazer uma função diferente, de 10 autêntico. Encosta 2 centroavantes para jogar um do lado do outro. Em alguns momentos, o João Marcelo saindo. Eu queria que você comentasse um pouco como foi a sua tomada de decisão a respeito dessa formação tática e o que você achou, como você sentiu tudo isso, os 2 centroavantes jogando junto, a presença do próprio João Vitor, essa alteração de 4-4-2, outra hora 4-4-3-3, enfim. Queria que você explorasse um pouco sobre isso. Vocês estão sempre aqui, eu já falei aqui outras vezes que eu posso usar o João Vitor, tanto de beirada como por dentro, ele tem essa característica. Ele sabe jogar na beirada, eu chamo ele de um meia também de beirada. E ele jogou algumas vezes no outro clube que eu estava com ele, também por dentro. Então, para mim não é novidade o que ele pode entregar por dentro. Eu acho até que ele precisa acelerar um pouco mais o jogo dele às vezes, precisa pisar um pouco mais na área. É um jogador muito tático, que, né, cumpre muito bem a função, então eu confio 100% no que ele pode fazer, tanto por dentro quanto por fora. O João, ele vive um bom momento e eu precisava também entender que o Denilson, pela sua experiência, pela sua bagagem, por tudo que ele vem mostrando no treinamento, ele também precisava de uma oportunidade, né? E eu já tinha amadurecido, né, essa possibilidade há algum tempo. Eu só tinha que ajustar como eu ia fazer com o João Marcelo e com o Denilson por dentro. Eu não queria jogar com os dois no primeiro momento enfiado, dando a conotação de um 4-2-4, né, com o João Vitor na beirada. Então eu levo o João Marcelo para lá, e na mudança de estrutura a gente traz o João para dentro, e ele fez isso muito bem, entendeu muito bem. Foram poucos treinos, muito vídeo, muita informação para que ele pudesse entender. Ele hoje cumpriu muito bem. Ele é um jogador, sim, o João Marcelo é um jogador que se entrega muito, não só na parte ofensiva, mas também na parte defensiva. Então foi muito mérito dele. Então, pouco tempo consegui fazer, executar bem, atacar bem os espaços, pressionar, fechar o corredor central quando está sem bola. É o 9, né, que se sacrificou para jogar horas, como você falou, alguns momentos do jogo pela beirada e alguns momentos do jogo por dentro, fazendo uma dupla de ataque ali por dentro com o Denilson, que são 2 jogadores que conseguem se entrosar bem, se conectar bem. Então eu fiquei muito feliz com o que a equipe apresentou nesse sentido também. Só isso? Gente, obrigado, boa noite. Valeu.